Glórias e glórias, né? Muito bom dia a todos, né? São 5 horas mais 30 minutos, né? Vamos falar com o nosso Criador, vamos nesse momento fazer o que viemos fazer, né? Consagração é isso, é adorar, louvar, exaltar e colocar diante do Pai a nossa vida, né? Vamos orar então. Pai querido e santo e em nome de Yahshua, teu filho, nós aqui nos colocamos na tua presença, Pai, neste momento para agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui iniciando mais uma manhã na tua presença, diante de ti, para invocar o teu nome, para buscar a tua face e colocar diante de ti também, Pai, a nossa vida, entregando nossos caminhos, pensamentos, desejos e vontades, para que cumpra em nós o teu querer e que faça a tua vontade sobre cada um, Pai. Vamos que aqui se encontrem, que estão ligados conosco, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, e que através da tua palavra tu venha falar ao nosso coração também, pois assim nós pedimos, que seja repreendido todo o mal, e que a tua mão seja sobre a nossa vida, no nome do nosso Salvador, o teu Filho, Yahshua o Mashiach. Glórias a Yahweh. Que assim seja, meus amados. Vamos louvar ao nosso Criador com o hino da harpa de número 283, esse hino que tem por título O Pastor e as Ovelhas. O pastor e as ovelhas, né? Nosso pastor é Yahweh, né? Também Yahshua pode assumir essa posição, e ovelhas somos nós, né? O aprisco. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Hino 283, o pastor e as ovelhas. Ama o pastor as ovelhas com um amor paternal. Ama o pastor seu rebanho com um amor sem igual. Ama o pastor ainda outras que desgarradas estão, e comovido as procura por onde quer que elas vão. Pelos desertos errantes vem-se a sofrer penas 1000. Ele, ao achá-las nos ombros, leva-as ditoso ao redil. Ama o pastor seus cordeiros com inefável amor. Aos que às vezes perdidos, gemendo se ouvem de dor, vede o pastor comovido pelas colinas vagar, e os cordeiros nos ombros, vede-o levando ao lugar. Pelos desertos errantes vem-se a sofrer penas 1000. Ele, ao achá-la nos ombros, leva-as ditoso ao redil. Ama as 99 que no redil abrigou. Ama a que desgarrada no campo se desviou. Ó minha ovelha perdida, clama o dolente pastor. Quem
irá em sua ajuda para salvá-la, Criador. Pelos desertos errantes, vence a sofrer penas 1000. Ele, ao achá-la nos ombros, leva ditoso ao redil. São deliados teus pastos, muito quietas tuas águas são. Eis-nos aqui, ó bom mestre, dá-nos verás direção. Faz-nos obreiros zelosos, enche-nos de santo amor. Pelas ovelhas perdidas do teu redil, bom Criador. Pelos desertos errantes, vence a sofrer penas 1000. Ele, ao achá-la nos ombros, leva ditoso ao redil. Louvado seja Yahweh, né? Glórias. Palavras do nosso Salvador, né? Contando as ovelhas, faltando uma, ele deixa as 99 guardadinhas lá, direitinho, e vai buscar essa uma, né? Então isso mostra que tanto o pai como o filho, Yahweh e Yahusha, não tem prazer, né? Que algum se desvie, ele busca todas, né? Hino 284, bendito Machia, eis-me aqui, né? Glórias. 284. Bonjour, ça va? Você quer te fortalecer? 284. Se você tem um sonho. Tal como sou, vou decidir que a outro eu não posso ir, pois me convidas para vir, bendito Machia, eis-me aqui. Tal como sou, sem demorar, do mal querendo me livrar, só podes tu me perdoar, bendito Machia, eis-me aqui. Tal como sou em aflição, exposto à morte e perdição, buscando vida e perdão, bendito Machia, eis-me aqui. Tal como sou, teu grande amor me vence, busco teu favor, servir-te quero com valor, bendito Machia, eis-me aqui. Oh, aleluia, né? Está buscando, né? Aquele que busca, encontra, o que pede, recebe, o que bate, abre, né? Glórias a Deus. Poder se assentar, meus amados. Louvado seja o nosso Salvador, né? Glórias. Hoje nós faremos a meditação da palavra, né? A leitura no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. 1
1 Coríntios, capítulo 11. Coríntios, capítulo 11. Glórias a Yahweh. Esse capítulo, né, o apóstolo Saul já começa fazendo um clamor, né? Um pedido, se dando por exemplo e também nos levando a fazer o que é para ser feito, né? As coisas boas têm que ser copiadas, né? E ele já trata sobre isso logo no início do capítulo. 1 Coríntios, capítulo 11, todos acharam? Amém, né? Verso 1 diz assim, ó: sede meus imitadores, como eu sou do Mashiach. Então veja, já é um clamor, né? É uma orientação, mas também um pedido, né? Sede meus imitadores, ou seja, olhem para a minha vida. Querendo ou não, o apóstolo Saul, ele era uma referência, né? Ele é um líder ali. Querendo ou não, ele está não acima de ninguém, mas ele está como uma pessoa que tem o conhecimento e que transmite. Então, olhando aos olhos de hoje, né? O líder, sei lá, de religiões, de igreja e tal, ele tem que ser o quê? Exemplo. Então, se a pessoa ela está na frente de algum trabalho, alguma coisa, e ela não tem um bom testemunho, o que eu vou olhar para ela, né? O que eu vou imitar? Então, é uma posição que ele se coloca, né, de muito cuidado, mas isso chama a nossa atenção para ver o que? A gente precisa olhar para quem está ali, né, desempenhando. A gente sabe que momentaneamente, porque o nosso cabeça é o Mashiach, né, é Yahushua, mas aquela pessoa que está ali na frente, guiando, conduzindo, tem que ter um bom testemunho, tem que ser uma pessoa que você olhe para ela e veja resplandecer a luz, né, do Mashiach, né? Yahushua nos diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, então tem que ver. Então, sede meus imitadores, como também eu o sou do Mashiach, né? Então veja bem, isso é uma posição muito forte, né? 2, de fato eu vos louvo, porque em tudo vós lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser o Mashiach o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Iau o cabeça de Yahushua. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Pausa. Aqui vem um grande problema doutrinário, né, dentro das religiões, das denominações, né? Não vou citar nome de nenhuma. Umas dizem que se a mulher cortar cabelo, ela é do diabo, que a outra diz que tem que ter o cabelo grande, que o cabelo é como o véu. Então começa a ter interpretações humanas, né, e dentro de uma lógica até, vamos dizer assim, materialista. Mas tudo que o apóstolo Saul traz aqui é questão de, vamos dizer assim, de orientação disciplinar, não é nem doutrinária, é disciplinar para a igreja. Nós começamos a ver que a igreja de Corinto estava numa situação mesmo degradável, onde os filhos estavam se deitando com as mulheres dos pais, desobediência, idolatria, estava uma coisa assim meio chafurdada. Então, desculpa a expressão, né? Tinha que alguém chegar e colocar nos eixos, mano. Então, como que se faz isso?
trazendo uma disciplina para a igreja, para aquele povo, orientações. E uma delas é a questão do trajar, do se portar, do ensinar, do aprender, a organização do culto, né? Vamos dizer assim. Infelizmente a gente vê até em televisão aí, programas de algumas denominações, gente se levantando, correndo, bebendo água na hora que diz que é culto, né? Não é culto ali, porque um culto tem que ter reverência, né? Se eu estou para cultuar o Criador ou o Salvador, eu tenho que ter reverência, eu tenho que ter ali atenção, cuidado, né? Você vê que num júri popular, em qualquer, vamos dizer assim, audiência, como um juiz natural, um ser humano, tem que ter reverência, cuidado, né? Postura. Por que na casa do Criador não é assim, né? Por que na casa de Al não é assim? Então, o que Shaul está cuidando aqui é dessa organização, não é doutrina, é disciplina, o que se confunde um pouco para quem não tem um entendimento. Doutrina é algo que vem diretamente do céu, né? De Yahweh, da palavra, que vem do Espírito, e a disciplina é aquilo que precisa ser colocado, horário para começar, horário para terminar, organização, quem faz o quê. Se não tiver uma pessoa para orientar isso, fica uma algazarra só. Imagina uma empresa aí que não tem um gerente, uma empresa que não tenha quem limpe ou quem faça, aí, não, faz tu, não vou fazer não, amanhã eu vou chegar às 10 horas, tu chega aqui, imagine a confusão que seria. Então não, precisa organizar para que haja decência e ordem naquele lugar. Então o que Shaul está tratando aqui é disso, né? Essa questão disciplinar dentro da congregação, dentro daquele local de reunião. Olha o verso 7, ó. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e a glória de Yahweh, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Veja bem, aqui não está tratando de machismo, ou de colocar o homem acima da mulher, ou a mulher abaixo do homem, não é questão apenas de orientação. Você vê que ele falou, se a mulher quiser rapar a cabeça, até pode, se ela não acha vergonhoso, né? Lá no capítulo de número 6, né? Se a mulher achar que não é vergonhoso, pode cortar. Então não estou falando de cabelo, né? Essa questão não. E aqui do homem ser o cabeça da mulher, ser sobre a mulher, não é questão de ele mandar, né? É questão de orientação apenas, né? 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Salvador, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Yahweh. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Yahweh sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido, e que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Pausa. Você está vendo como ele trata apenas de uma questão, vamos dizer assim, salutar em relação à posição, à postura. Para o homem ter cabelo comprido, nessa visão que ele traz, seria desonroso. E para a mulher ter o cabelo curto também. Isso é doutrina, isso é ordem? Não, isso é orientação. Muitos utilizam isso como doutrina dentro das denominações e causam o maior nó, né? Levam as pessoas a uma prisão espiritual, que não pode isso, não pode aquilo, quando todos nós podemos tudo no Mashiach, nem tudo é lícito. Então, se a mulher acha que usar o cabelo curto para ela não tem nenhum problema, isso não a desonra, não tem por que não usar. O homem também. Qual é a orientação aqui para a época na igreja de Corinto? Era não fazê-lo. É uma questão de organização,
estava colocando os pingos dos is, né? Então tinha que ter isso, para não ficar ao cão dará, né? Não é a Deus dará, não, ao cão dará. Todo mundo fazendo o que queria. Então ele chega para organizar. Isso é uma questão de organização. Pastor. Opa, minha irmã. E também assim, a mulher não cortar o cabelo igual do homem, né? Não é porque cortar o cabelo grande. No meu ponto de vista, ele também está se referindo a você não cortar o cabelo da forma. Nem masculinizado a mulher e nem o homem afeminado, né? Hoje a gente veio com essa questão da evolução, né? Evolução, hoje está roupa unissex, né? E essas, né? Tudo isso aí, é questão de organizar, né? Eu acho que cada um sabe o que é correto, cada um sabe o que é certo, dentro de nós tem uma consciência, mesmo aquelas pessoas que não conhecem a palavra a fundo, elas sabem o que é certo, o que é errado também. Então, por isso que Shaul já nos orientou, né, pelo Espírito lá em Romanos, que cada um vai dar conta de si mesmo aí ao. Então, cada um tem que olhar para si, verificar isso e lembrar que nós não podemos nunca julgar alguém, né? A gente observa, deixa lá, você tem sua opinião, eu tenho a minha, a gente tem que respeitar um ou outro. Agora, a questão de disciplinar é uma coisa, tem que ser cumprido. Então ele diz que é bom, então a gente é obrigado, é bom que o homem não use o cabelo grande, e é bom que a mulher também não use o cabelo curto, porque para a mulher honra ter o cabelo grande, e para o homem, então é uma questão de organização. Qual a diferença, né? Então é isso. 16. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Ial, né? Ou seja, ele quer de todas as formas evitar a contenda, né? Versículo 17. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo. Olha bem, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Salvador que comeis, ou seja, vocês não estão partindo o pão, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que também há quem se embriague. Pausa. Você vê que até o partir do pão, pessoal, o que chamam aí nas denominações Santa Ceia, está desorganizado. Um chega, mete a mão no prato e come o pão, o outro vai e bebe. Rapaz, estava realmente uma coisa horrenda. Tinha que ter rédeas, tinha que alguém chegar e, peraí, vamos, tinha que ter. Afinal de contas, o padrão é a decência e ordem. Então, alguém diz, porque a Bíblia é machista, porque o apóstolo Shaul, né, Paulo, ele não sei o quê, porque isso aí não existe mais não. Isso irmão, é questão de organização. Olha como que estava aqui, tinha gente se embriagando dentro da igreja, com o partir do pão. Então o cara vinha, hoje tem um partir do pão, né? Tem. Aí ele vinha para poder meter o mel. Ele não vinha para fazer em memória do Machia, né? Em memória do Salvador. Ele vinha para se satisfazer, para encher o bucho, né? Aqui, ó, a sua própria ceia, para quem tem fome, ou seja, comer demais, e também que se embriagasse. Então era uma coisa desregrada, estava sem controle a coisa. Tinha que alguém segurar, né? 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Ial e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo,
porque eu recebi do Salvador o que também vos entreguei, que o Salvador Yahshua, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aí no verso 26, olha só: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Salvador até que ele venha. Não dá só uma pausa aqui, não dá para a gente explanar muito, mas por que Yahshua institui o partir do pão? Por que ele faz isso? Em memória dele. Toda vez que nós partimos o pão e bebemos o suco da uva, que representam a carne e o sangue do Mashiach, nós estamos em memória de que ele veio, né, não para morrer, mas para salvar a humanidade. A humanidade o rejeitou e ele aceitou a morte para nos salvar, mas que ele virá, até que ele venha. Então a real, vamos dizer assim, o real motivo da reunião no partir do pão não é na morte, é na volta, é lembrar que ele voltará, que ele fez tudo aquilo para que a gente pudesse ter a esperança da vida eterna, e que ele irá voltar para levar a sua igreja, o seu povo, né? Lembre-se, sempre quando se fala igreja, se fala de pessoas, não de denominação, de templo, né? De alvenaria. Que bom que a gente está aqui protegido. Hoje mesmo choveu, né? Então, se a gente estivesse na rua, ia estar com guarda-chuva. Então, estamos cobertos, temos uma proteção, temos um local que nos reunimos. Mas isso não é igreja é você, igreja sou eu, cada um, né? O Eterno ele não habita em templos, o que quer dizer que não é que isso aqui está, que ele está aqui. Se nós não estivermos em nome dele, ele não está. Então ele tem que estar dentro de você. Nós somos o templo e a morada do Ruach, né? Então veja, a questão aqui é que a gente precisa fazer isso em memória dele. Não é para comer, não é para beber, não é para se reunir para bater papo, como estava acontecendo aqui. 27. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Salvador indignamente, será réu do corpo e do sangue do Salvador. Examine-se então o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo próprio. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então veja, porque não discernem, né, o corpo e o sangue, não entendem o que significa isso. Vamos comer aqui a carne, vamos beber o sangue. Está errado, né? Primeiro que não se pode beber sangue, né? Não se pode, e muito menos comer carne, que ninguém é canibal, né? O que a gente come é o pão e bebe o suco, que representam a carne e o sangue, no sentido de que? De memória da morte, mas até que ele venha. Isso tem que estar bem claro, né? 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo próprio Criador, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Está vendo? Shaul não está nem lá, isso é uma carta, ele está escrevendo para orientação. Então ele está para que seja a coisa voltada para os eixos, né? Para que se organize, porque realmente a igreja de Corinto, que é a igreja da excelência dos dons, havia todos os dons ali, né, aparentes, mas estava degradada.
estava baldeada, estava esculhambada, estava desorganizada. E as coisas da IAL não pode ser assim. Por isso que o parâmetro da igreja, a gente vai ver isso aqui amanhã, no 12:40, né? Diz, é a decência e a ordem. Tudo seja feito com decência e ordem. Não pode ser desordenado. Amém, meus amados? Então são 6 horas em ponto, né? É o horário da gente orar, né? De falar com o nosso Criador, apresentá-lo, né? Nossas causas, pedir, né? Clamar, agradecer por estarmos aqui, iniciando mais um ano, né? Diante dele. Hoje é dia 3 de janeiro. Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Você tem a oportunidade agora de falar com Ele, de dobrar seus joelhos, de andar, de caminhar, de abrir o seu coração e deixar que o Ruach Kadosh venha sobre a sua vida. Falemos então com o nosso Pai. Que o Eterno abençoe.